Nonato de Oliveira, que é chefe-geral da Embrapa Agropecuário Oeste. E a Embrapa, né, que está completando 50 anos de história. Já pensou? Meio século de história da Embrapa em Dourados. Primeiramente, Harley, obrigado por você estar aqui com a gente na manhã dessa terça-feira. É uma honra ter você aqui com a gente. Eu agradeço, Diniz, essa oportunidade de estar aqui com vocês, ainda mais nesse início de jornada. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês por essa oportunidade, por trazer esse grupo tão importante para cá. A gente sabe que o Grupo Massa, né, é do Ratinho. O Ratinho, além de um produtor, é conhecedor, além de um tremendo de um comunicador, e é entusiasta da Embrapa. Então, eu já tive a oportunidade, inclusive, de vê-lo falando sobre a Embrapa. Então, eu fico muito satisfeito de estar aqui hoje, podendo e tendo essa oportunidade de falar de história, né? Nós estamos completando 50 anos esse ano e vocês começam um novo capítulo, né, dessa história que é do Grupo Massa. Então, eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui e desejo a vocês todos sucesso, muito sucesso. Conte conosco, estaremos sempre à disposição e sempre disponíveis para estar atuando e conversando sobre o agro. Obrigado, Harley, pelas palavras. É claro que a Embrapa tem um papel fundamental, assim como outros institutos de pesquisa, né, de desenvolvimento, de tecnologia. A gente sabe que muito do que se tem hoje se deve também, ou prioritariamente, à pesquisa, né? Conhecer mais do clima, conhecer mais do solo, conhecer mais do manejo. Isso é sensacional. E o Harley, né, gentilmente trouxe aqui para os estúdios da Massa um livro, né? Um livro que fala aqui, ó, a história da Embrapa em Dourados. Então a Embrapa, que completou 50 anos, tem aqui Memória Embrapa. Eu estava aqui folheando, Harley, algumas fotos, né? Eu conheci a Embrapa aqui em Dourados em 2001, né? Foi quando eu comecei meu trabalho aqui na Embrapa, em Dourados, né? E eu fazia muitas reportagens na Embrapa e naquela época a realidade era outra, né? Então de 20 e poucos anos que eu trabalho na região de Dourados, pude conhecer, pude aprender, fiz bons amigos na Embrapa, né? Pessoas que a gente consulta com frequência e vai pegando essa experiência, aprendendo um pouquinho. E me fala um pouco, você estava me contando um pouquinho antes também que você está 17 anos em Dourados. Isso, correto. Cheguei, né, aqui em 2008, pouquinho depois de você. Do ponto de vista de produtividade, vamos falar um pouquinho desse papel da Embrapa. De lá para cá já mudou muita coisa. Sim, com certeza. A produtividade vem subindo, especialmente da soja, né? Nos últimos anos, essa produtividade foi severamente afetada pelas condições climáticas, o que se torna um grande desafio para todos nós, né? E dentro das pesquisas da Embrapa, recentemente, nós fizemos um dia de campo dentro da Embrapa, onde nós temos uma área que completou 30 safras colhidas e que mostra, um trabalho de integração lavoura-pecuária que mostra os efeitos e as vantagens de se fazer a integração lavoura-pecuária. E esse trabalho vem evoluindo ao longo dos anos, mostrando, inicialmente ele queria mostrar qual que era o ganho que se tinha quando você fazia o sistema de plantio direto em relação ao convencional. E esse trabalho veio evoluindo ao longo dos anos, com novos sistemas, com novas observações, né? Por exemplo, há 25 anos nós não tínhamos análises biológicas do solo. Isso a Embrapa desenvolveu há alguns anos, então é um novo fator para se medir a qualidade do solo. Então, ao longo desses anos, primeiro, a dificuldade de se manter um experimento por 30 anos, né? É fácil chegar lá e ter os resultados e falar, mas é um caminho, né? Primeiro é longevo, árduo e trabalhoso. E, graças a Deus, nós temos a oportunidade, no dia do evento, de ainda ter os pesquisadores atuando que estavam lá, quando deram início a esse trabalho. Que começaram o projeto para avaliar. Já é uma oportunidade ímpar, né? Da gente ter o contrato direto e que tem realmente toda essa história da evolução. Então, no dia do evento, ele falou sobre isso. É uma conversa, né? Ele literalmente está te contando a história. E é uma história muito rica, porque mostra as vantagens, né,
e a importância de se inserir as tecnologias que têm sido geradas. Então, muitas das vezes, a gente disponibiliza uma tecnologia e essa tecnologia ou não é inserida ou é inserida e a condição do momento, por exemplo, esses últimos anos, essas dificuldades hídricas, muito dos trabalhos da Embrapa passam e perpassam por isso, e já faz bastante tempo que a Embrapa vem trabalhando como cobertura de solo, né? Plantas de inverno para fazer essa rotação. Então, todos esse trabalho desenvolvido ao longo desses 30 anos subsidiam e minimizam esses impactos. Então, é muito importante a gente ter as informações e ter estudos de longo prazo para mostrar os reais efeitos, né? Muitas das vezes imediatos, que vocês conseguem observar de primeira, né? A condição climática afetou, você olha para o vizinho, o seu está melhor. Mas não só o que está sendo mostrado, mas o que está ali no solo, né? Então, esse ganho de estrutura, esse ganho químico e principalmente o ganho biológico, e que é de extrema importância. Agora, Harley, para quem está nos ouvindo e ainda não teve oportunidade de conhecer a Embrapa, porque a gente sabe que é um centro de pesquisa muito voltado para a produção. Então as pessoas às vezes estão aqui na cidade, mas não tiveram a oportunidade. Eu já tive a oportunidade de visitar a Embrapa várias vezes, e a gente sabe que tem lá vários laboratórios, mas se você fosse explicar para uma pessoa que não é do agro, o que seria a Embrapa? Bem, a Embrapa foi criada para um momento do país onde o país tinha uma grande dificuldade de ter uma produção que alimentasse a população. A produção nós éramos grandes importadores, né, de comida, de carne, e o governo daquela época entendeu que isso tinha que mudar, havia necessidade de mudança. Então, houve a decisão de criar uma empresa que trabalhasse nesse sentido, de trabalhar buscando incrementar ações que tornasse o país, no mínimo, autossustentável, né? No mínimo. Coisa que foi extremamente superada. Extrapolou. Hoje a gente exporta para outros países. Somos conhecidos como grande celeiro do mundo. Então foi criado, né, com esse intuito. Com esse intuito. Olha, precisamos ter uma empresa que faça a gente produzir, ao menos para a gente comer. E pelo menos isso, né? Era a ideia. Então era a ideia. Vamos trazer as pessoas, vamos montar essa empresa. Então eles contrataram vários pesquisadores, e vários desses pesquisadores saíram do país e foram conhecer as realidades, as técnicas, as tecnologias que estavam sendo geradas, espalhadas pelo mundo. Ficaram alguns anos no exterior e regressaram com todas as ideias captadas, né? E retornaram ao Brasil. O que é divertido é que a Embrapa foi criada em 1973, sede em Brasília, 1973. 2 anos depois, a Embrapa estava sendo criada aqui, dia 13 de junho de 1975. Então, completamos esse ano 50 anos. Ou seja, já olhava-se para o Centro-Oeste com um olhar de grande potencial, apesar de que muitos, especialmente o pessoal de fora, de outros países, falavam que aqui não era uma região apta à produção. E a Embrapa chegou, começou a realizar trabalhos, revolucionou com a própria correção do solo, foi um dos grandes trabalhos realizados da Embrapa e dos seus parceiros, trazendo com a correção a possibilidade de produção. E aí começou-se a desenvolver, especialmente a nossa unidade, começou tanto a trabalhar no desenvolvimento de variedades mais adaptadas à região, mas também com sistemas de produção. E isso alavancou em muito a produção na região. Então, a produtividade foi crescendo ao longo dos anos. Vamos falar um pouquinho de soja e milho, que as pessoas mais conhecem, né? Você se recorda ou tem alguma referência, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, qual era a produção, a produtividade por hectare e quanto é hoje? Só para a gente fazer um ponto de analogia. Eu não vou te acertar o número correto. Com precisão, mas só uma referência. Provavelmente em torno de 30 sacas naquela época. Naquela época.
Então, 30 sacas. E 30 sacas, assim, isso eu acho, inclusive, sem muita possibilidade de incremento. 30 sacas em boas condições, né? E hoje a gente condições favoráveis. Condições favoráveis. Hoje, quando a gente, infelizmente, tem uma perda como agora, você colhe 30, 40 sacas. Pois é. Porque teve um prejuízo aí de quase a metade. Isso. Então, o nosso alcance hoje pode chegar a 80. 80 inclusive, sacas. Há relatos, né, em algumas regiões que as coisas aconteceram mais ou menos dentro do normal. A produtividade de 70, 80 sacos são fatos corriqueiros de se obter. Tá? Então, assim, dá para se dizer que em 30, 40 anos, mais que se dobrou a capacidade de produtividade da mesma terra, né, do mesmo local. Exato. É claro que também mudou manejo, mudou tecnologia. Me fala um pouco da tecnologia que a Embrapa pesquisa e como que funciona. Uma coisa que me chama bastante atenção, Harley, como que é transferida essa tecnologia aqui dos laboratórios da Embrapa, da pesquisa, do trabalho do pesquisador para o campo? Já que é para passar essa ideia, você me permita primeiro falar uma coisa. Como é a Embrapa? Então, a Embrapa, hoje, ela é dividida em 3 tipos de unidades. As unidades de produto, então nós podemos citar como unidade de produto, inclusive presente no estado de Mato Grosso do Sul, a Embrapa Gado de Corte. Que é em Campo Grande. As unidades temáticas, que é a unidade Meio Ambiente, Embrapa Meio Ambiente, Embrapa Solos, elas trabalham com um tema específico. E a Embrapa Ecorregional, onde nós temos 2 instaladas no estado. A Embrapa Pantanal, ela trabalha com o Pantanal, que inclusive pega os 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então ela trabalha nesse meio, né, específico voltado para o Pantanal. E a Embrapa Agropecuária Oeste, que é uma unidade ecorregional. O que quer dizer uma unidade ecorregional? Ela trabalha a favor da área de que ela está inserida. Ela trabalha no seu entorno. No nosso caso, nós trabalhamos para o Mato Grosso do Sul. Trabalhamos trazendo o que tem de melhor, não só desenvolvido dentro da nossa unidade, mas das 43 centros que existem. Então, todas as demandas, todas as dificuldades, nós somos não só produtores de tecnologia e de transferência, mas nós conseguimos captar, dialogar e trazer essas outras tecnologias e tentar disponibilizá-las para o Estado. Então, enquanto ecorregional, traz a nós essa nobre missão de trazer as outras e, principalmente, de ser esse braço, né, e esse elo que abraça não só a todas as unidades da Embrapa, mas a todos que detêm aquele conhecimento. Então, o primeiro, as pesquisas, tem pesquisas extremamente voltadas, buscando solucionar algum aspecto que foi identificado, algum gargalo que nos foi trazido, e nós sentamos e analisamos essa situação. Algumas são prospectadas, né? Vou te contar uma história, por exemplo. Um dos grandes trabalhos realizados pela nossa unidade foi o consórcio Milho Braquiária. Ou seja, né? Quando eu cheguei aqui, eu vinha de Minas Gerais e eu fiquei assustado com essa conversa. Mas como é que é isso, né? Vocês estão plantando braquiária no meio... Junto com o milharal? Junto com o milho, né? E levei isso para um conhecido meu. Peguei a publicação, ele ficou e falou, como assim? Você está jogando mato? E aí tem uma brincadeira que eu faço, você jogou mato no meio do milho? Né? Porque foi mais ou menos isso. Como bom mineiro, o entendimento dele foi isso. Porque eles não conseguiam compreender isso. Então, muitas das vezes também a gente olha para situações que ninguém está enxergando. A gente começa a pesquisar coisas que muitas delas não dão certo, mas outras dão. Né? Então, você vê que hoje o consórcio Milho Braquiária é uma grande solução, inclusive com proteção para o solo, inclusive muitas das vezes disponibilizando até mesmo alimento para o gado numa época que não se tem, e ajudando na estruturação do próprio solo. Os nossos solos, na sua maioria, são arenosos. Né? A pesquisa comprovou que é fato e que dá resultado e que aumenta a produtividade. Exato. Então, exato. É isso que é interessante da Embrapa, não existe achômetro. Não. Existe acompanhamento, os dados mostram, e isso
olha, isso vinga, isso não vinga. Isso. E isso vai para o mercado. E o que é mais importante é o seguinte, são trabalhos extenuamente pesquisados, observados, e muitas das vezes a gente solta o resultado quando a gente tem a plena certeza do fato. Então, muitas das vezes um experimento te dá um indício muito forte daquilo, mas a gente não recomenda enquanto não tem a certeza. Então, o trabalho é extenuante até a gente ter a tecnologia desenvolvida. Nós temos todo um processo hoje de caminhamento até que a gente faça o lançamento de uma tecnologia. Ô, Harley, falando em tecnologia, eu quero aproveitar aqui a tua presença, né? Você que também trabalha com pesquisa e conhece muito desse mercado. Eu, nas minhas andanças aqui como jornalista, como repórter, pude presenciar o início da adoção da soja transgênica, né? Naquela época havia muito medo, muito desconhecimento, na verdade. Como que está hoje a questão do alimento transgênico, da soja principalmente, do milho, né? Hoje, se você vai no mercado, você vê lá que tem o selinho do transgênico. Enfim, ainda é um mito ou isso já está ultrapassado? Já foi superado? Ginês, esse é um assunto complexo. Eu sei, né, que é polêmico também, mas... complexo, mas é o seguinte. O fato de ser transgênico, isso não quer dizer nada. Mas cabe ao cidadão a opção de falar, eu não quero. Ok. Pautado por alguma razão, né, por alguma informação, às vezes pautado em uma informação equivocada. Às vezes a pessoa compra uma conversa que ela ouviu, que, né, foi direcionada para aquilo. Mas eu falo assim, hoje existem inúmeros nichos de mercado. Então, muitas das vezes você fala assim, eu só tomo esse tipo de cerveja, só tomo IPA. É um gosto seu, né? O outro fala assim, eu só como vegano, eu não vou comer, é opção. Cada um, o cidadão tem o direito. Agora, o que não se pode é passar a informação equivocada. E às vezes é assustador, porque, igual você falou, ainda tem. É lógico que esse índice caiu muito, né? Mas é assustador quando, por exemplo, eu estive em São Paulo há alguns anos, numa reunião, e numa reunião onde que havia representantes de vários segmentos, e eu era acredito que eu era, numa reunião que devia ter umas 80 pessoas, havíamos 2 do setor, do agro, e uma pessoa, quando descobriu que eu era da Embrapa, conversando, ela falou assim, eu não como transgênico. Aí eu falei, não. Eu falei, mas por quê? Qual a razão? A senhora, né? Batemos um papo, igual nós estamos batendo aqui, nicho de mercado. Ela falou, não, isso aí é perigoso, e falou uma série de coisas que são inverdades. Que ela ouviu em algum lugar. Que ela ouviu em algum lugar. E olha, essa pessoa era muito esclarecida. Muito esclarecida. Grandes níveis de estudo, alto nível de escolaridade. Eu falei assim, eu corri o risco de perder uma futura amiga do que deixá-la viver com aquela informação equivocada. Aí eu dei a seguinte resposta para ela, olha, só vai me permitir, eu sou de uma empresa extremamente conceituada, só já deve ter ouvido falar. Não, conheço. Né? Pois é, o que a senhora está falando é uma inverdade. A senhora pode ter, todo cidadão só pode ter a opção, por exemplo, de comer um milho convencional. É uma opção sua. Mas isso que a senhora está dizendo não é verdade. E a senhora me permita ser um pouco mais ousado, com o seu nível de escolaridade, o que você fala passa para frente como verdade. Então, o que a senhora fala, a senhora tem que ter muito cuidado para falar. Então, antes de passar, estou aqui em nome do setor, inclusive vindo da empresa que a senhora disse, que conhece, que falou também, que o que a senhora está passando não é a verdade. Ela olhou, baixou, falei, verdade. Mas eu vou optar pelo que o senhor falou. O meu nicho é o convencional. Eu falei, aí sim, é uma opção da senhora. É a opção. Mas porque o que a senhora fala
o outro pode passar a acreditar, porque o senhor é uma pessoa que tem uma habilidade na fala, é uma pessoa muito esclarecida, alto nível de educação. Naquele dia, eu trouxe alguém para o nosso lado. E ela entendeu que, né, que ela poderia influenciar negativamente a tomada de decisão de alguém. Agora, só para a gente encerrar esse assunto de transgênico, que ele é longo, né, e é polêmico às vezes. Hoje, na nossa região, se a gente for separar em percentual, o que é agricultura convencional, o que é agricultura transgênica? Olha, eu não vou te precisar exatamente, mas hoje o convencional, falando de soja, hoje, nós, até pelo próprio ambiente, nós poderíamos estar com maior concentração de convencional, porque há mercado para isso. Talvez o que não haja é disponibilidade de semente. Né? Então, assim, são negociações que podem ser feitas, mas muitas das vezes não adianta você querer fazer isso. Você sozinho falar assim, eu quero semente de... É difícil até de se obter no mercado. Né? Então, hoje, a transgênica é mais fácil de conseguir. É mais fácil de conseguir. Então, dá para dizer que temos mais transgênico do que convencional. Sim. Essa seria a pergunta. Sim. Você vê como que a evolução, né, das coisas. E só aproveitando, você vê que, apesar de toda a discussão que se tem na Europa, eles falam de outras questões, eles não falam de transgênico. Apesar de alguns países sempre dar um importador, mas assim, é nicho de mercado, né? É nicho de mercado. E o mercado, e na realidade o mercado acompanha o que você demanda. Não adianta também eu estar produzindo uma coisa se você não tem interesse naquilo. Não tem interesse, não tem valor agregado. Exato. Bem, nós conversamos aqui, a gente poderia conversar mais umas 2 horas aqui. O Harley é um poço de conhecimento, né? Pesquisador, chefe geral da Embrapa, e nós falamos hoje um pouquinho. Eu vou te convidar de novo, viu, Harley? Vai ser um prazer. Eu vou te convidar de novo para que a gente possa falar um pouco mais da pesquisa. Hoje falamos um pouco da Embrapa, está completando 50 anos em junho, né? Em junho, 13 de junho, 50 anos aqui em Dourados, tá? Bodas de ouro. Meio século contribuindo aí com a produção agrícola aqui, agropecuária, né? Porque tem também o milho a braquiária no milho. Tem a braquiária. Inclusive lançamos uma tecnologia muito recente, trazendo a forrageira de uma forma extremamente rápida e aproveitando o próprio plantio da soja. Você planta a soja, alguns dias, de 14 a 21 dias depois você entra com a forrageira. Quando você colhe o milho, a forrageira já está estabelecida e ela consegue se desenvolver mais rápido do que se você estivesse plantando. Chama Antecipasto, uma tecnologia lançada no ano passado. Antecipasto. Fantástica tecnologia. Vamos falar mais sobre isso depois. Vai ser um prazer. A gente vai ter muita pauta com a Embrapa, né? Temos que aproveitar. Está aqui da cidade, daqui, pesquisadores que estão aqui, vivendo em Dourados, contribuindo. E o Harley, representando todos esses profissionais, gentilmente atendeu o nosso convite, através da Cris, que também nos ajudou aqui a marcar essa entrevista hoje. Harley Nonato de Oliveira, chefe geral da Embrapa Agropecuário Oeste. Harley, muito obrigado. Tá? Obrigado pelo livro também. Eu vou deixar esse livro aqui para que as pessoas possam ver, possam conhecer um pouco mais da história. E eu agradeço muito sua presença aqui no Agro é Massa. Foi um prazer, cara. Eu agradeço muito pela entrevista, pela oportunidade. Continuamos à disposição, tanto eu quanto todos os nossos pesquisadores, os empregados da Embrapa. Nós agradecemos pela oportunidade e, mais uma vez, sucesso nessa jornada. Aí, então, daqui a pouco tem um livro também contando a história da Massa FM. Da Massa FM. Você concorda que o agro é massa, né? O agro é massa. Harley, obrigado. Bom dia para você. Eu que agradeço. Um abraço. A gente vai para um rápido intervalo, tá? A gente está finalizando o Agro é Massa desta terça. Daqui a pouco eu volto com o microfone aberto, trazendo as principais informações de Dourados, de região, notícias da capital também. Combinado? Agora são 6h40. Até já.